Olá, eu sou o Felipe Eduardo Candinho e hoje eu e meus colegas João Vitor e Vitor vamos apresentar o nosso trabalho de fechamento do curso de Física 2. Trataremos sobre ondulatória, mais especificamente sobre as microondas, um subgrupo das ondas eletromagnéticas e suas aplicações nas tecnologias atuais, como forno de microondas, para comunicações e entre outras aplicações que nós temos. Para isso, nós vamos começar falando e definindo ondas de uma forma mais geral e afunilando para o tema de enfoque mais para frente. Bom, para começar com a definição básica de onda, onda é uma propagação de energia de um ponto a outro sem que haja matéria sendo transportada. Bom, antes de entrarmos no mérito do que separa as ondas ou que faz com que elas sejam classificadas de maneira diferente, vamos entrar em algo que é comum a todas elas, que são essas grandezas físicas aqui listadas. Começando pelo período, é o tempo necessário para que a fonte produza uma onda completa. Ele é medido em segundos e é representado pela letra T. A frequência, que é o inverso do período, é o número de oscilações por um certo período de tempo. É representada por Hertz e pela letra F. Hertz, no caso, é 1/segundo. A título de comparação, 60 Hz significam 60 oscilações por cada segundo. A frequência da voz humana também varia de 6 a 7 mil Hz. E nós somos capazes de ouvir de 20 a 20 mil Hz, dependendo das capacidades auditivas do indivíduo e de sua idade. Continuando aqui, a gente tem o comprimento de onda, que é o tamanho ou também a distância entre duas cristas ou dois vales. No caso dessa imagem, seria a gente pegar os dois pontos mais altos e medir a distância entre eles. Seguindo, a gente tem a velocidade, que é basicamente a velocidade com que a onda se propaga. A equação disso está aí embaixo, V igual a lambda sobre T, que faz bastante sentido, já que o lambda é medido em metros e o tempo em segundos, então a gente vai ter uma velocidade em metros por segundo, o que é bastante condizente com o que a gente já aprendeu. E para terminar, a amplitude, que é a distância ou altura da onda, ao contrário do comprimento, que seria a distância entre... Entrando um pouco agora no que diferencia as ondas, a gente começa pela propagação e a vibração. Quanto à propagação, nós temos ondas uni-, bi- e tridimensionais, relativas a quantas dimensões elas conseguem se propagar. As unidimensionais só se propagam em uma dimensão. O melhor exemplo que eu consegui encontrar sobre isso foi a onda da energia potencial elástica. Quando nós esticamos e soltamos uma mola, ela gera uma onda de uma dimensão. As ondas bidimensionais, um exemplo bom foi a pedra, quando é jogada num lago ou cai num lago, que ela gera ondas em círculos em volta do ponto em que ela caiu. E as ondas tridimensionais se propagam em 3 dimensões e o som é o melhor exemplo disso. Quanto à vibração, nós temos ondas longitudinais, que se propagam na mesma direção do estímulo delas, e as cordas vocais fazem isso, são ondas longitudinais, e as ondas transversais são ondas que se propagam perpendicularmente ao estímulo que as produz. E um exemplo disso é quando a gente balança uma corda para cima e para baixo, ela gera uma onda na direção horizontal. Também podemos dividir as ondas em relação à natureza delas, sendo as naturezas mecânicas, eletromagnéticas e gravitacionais. A gente não vai falar muito sobre gravitacionais por ser algo muito em relação ao universo, espaço, corpos massivos, então vamos focar mais no micro. As ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagar, então as ondas marítimas, sonoras e sísmicas, por exemplo, enquanto as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Elas são as ondas de rádio, as microondas, os infravermelhos, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. A maior diferença que nós temos entre elas é a frequência e o comprimento de onda. Enquanto o rádio tem uma frequência muito baixa, o seu comprimento de onda é muito longo. E os raios gama são exatamente o oposto. Eles são muito altos e com comprimento de onda quase nulo. Chegando mais perto do enfoque do nosso trabalho agora, vamos falar um pouco sobre as microondas e suas aplicações. As microondas têm um comprimento de onda um pouco maior que as infravermelhos e menor do que as ondas de rádio. Elas são usadas nas transmissões de comunicações porque elas atravessam a atmosfera terrestre mais facilmente, com menos interferência que as ondas mais longas. Elas também permitem maior largura de banda que o resto do espectro eletromagnético. O radar, por exemplo, é um
é uma das aplicações que nós temos. Ele usa da radiação em micro-ondas para detectar a distância e velocidade e outras características de objetos mais distantes. O Bluetooth e o Wi-Fi usam micro-ondas também. A TV, a internet por cabo coaxial e mesmo algumas redes de telefonia do celular móvel também usam frequências mais baixas de micro-ondas. Nas décadas de 1970 e 1980, a NASA fez algumas pesquisas relativas às micro-ondas para verificar a possibilidade de energia sendo transmitida em longas distâncias também, utilizando satélite de energia solar que captaria as emissões solares e as retransmitiriam para a superfície da Terra por meio das micro-ondas. Agora podemos explicar como é que funciona um micro-ondas. Bom, começando com uma explicação um pouco mais elétrica, ele converte corrente alternada em corrente contínua de alta tensão, e essa tensão alimenta um item chamado magnetron, que gera micro-ondas em uma frequência de 2,45 GHz. Esse magnetron tem dois terminais que recebem corrente elétrica, um fica fixo e emite uma nuvem de elétrons, enquanto o outro rotaciona em volta do primeiro recebendo esses elétrons. Essa movimentação induz uma carga positiva, gerando uma corrente elétrica alternada na sua parede. Essa alternância ocorre mais de 2 bilhões de vezes, gerando campos magnéticos e elétricos que emitem micro-ondas. Por fim, acontece uma ressonância. As micro-ondas fazem com que as moléculas de água girem sobre si 2,45 bilhões de vezes, para acompanhar aquela frequência de 2,45 GHz. Esse movimento que gera o calor usado para aquecer os alimentos. Bom, meu nome é João Vitor, e agora eu sou responsável por explicar um pouco mais do conceito das micro-ondas em si, que é mais o foco do nosso trabalho. A começar pela história. As micro-ondas foram primeiramente geradas a partir de experimentos com as ondas de rádio no final do século XIX. A partir da teoria de Maxwell, nas suas equações, onde ele previa que um campo elétrico e um campo magnético pareados gerariam uma onda eletromagnética no espaço, os pesquisadores e físicos começaram a fazer experimentos e tentar descobrir se a luz era realmente uma onda com pequeno comprimento de onda. Em 1888, Hertz foi o primeiro a demonstrar a existência de ondas de rádio a partir de um emissor de faíscas. E em 94, Oliver Lodge e August Rigg geraram as micro-ondas de 1,5 GHz e de 12 GHz, respectivamente, a partir de ressonadores de faísca de metal. Mas foi apenas na Segunda Guerra Mundial, com o contexto da batalha, que se viu muito necessário o desenvolvimento dessa tecnologia, onde foi aplicada especialmente no que conhecemos hoje como radar, e que é amplamente utilizado até os dias atuais. Depois da guerra, eles começaram a inventar, fabricar e comercializar em larga escala os micro-ondas, sem deixar com que descobrissem novas funções para eles. A respeito do espectro eletromagnético das ondas, as micro-ondas elas são localizadas abaixo das ondas infravermelhas e acima das ondas de rádio, sendo que as micro-ondas possuem comprimento de onda de 1 milímetro até 1 metro e frequência de 300 GHz até 300 MHz. Então é nessa faixa aqui que estão os comprimentos e as frequências de onda. Aqui nós podemos ver as bandas de frequência das micro-ondas, que é onde cada ferramenta, cada instrumento que usa dessa tecnologia, deste conceito, se situa atualmente. Por exemplo, na banda L, onde o intervalo de frequência é de 1 a 2 GHz e o intervalo de comprimento é de 15 a 30 centímetros, os usos típicos são para rádio amador, GPS e etc. Já na banda S, de 2 a 4 GHz e de 7,5 a 15 centímetros estão os dados meteorológicos, os fornos domésticos, o Wi-Fi, os dados móveis, etc. E a banda K, por sua vez, 18 a 26,5 GHz, 11,3 a 16,7 milímetros, e é usado para radar, comunicações por satélites, observações astronômicas, etc.
Bom, agora nós falaremos sobre a geração das microondas. As microondas possuem várias formas de serem geradas. Entre elas estão os transistores, o FET, que é Field Effect Transistor, e os transistores bipolares, os diodos, que são os diodos de Gunn, os diodos IMPAT, entre outros, e também as válvulas termoiônicas, que neste caso o magnetron, o TWT, que é o Traveling Wave Tube, o girotron e o klystron, sendo que nesse caso nós vamos focar mais no magnetron, que é usado no aparelho eletrodoméstico do forno de microondas. Agora nós exploraremos o funcionamento de um magnetron, que é o dispositivo que gera as microondas dentro do forno doméstico como conhecemos. O magnetron ele é alimentado pela corrente alternada das redes domésticas, onde se transforma em uma corrente contínua quando passa pelas bobinas inferiores até chegar num fio que é o cátodo, e deste cátodo ele realiza o transporte dos elétrons dessa corrente elétrica até um filamento. Neste filamento, nós podemos perceber que ocorre um aquecimento, e com este aquecimento ocorre também uma reação chamada efeito termiônico. O efeito termiônico consiste em os elétrons se desprendem do filamento e então começam a circular em espiral na órbita do filamento, do seu próprio filamento, dentro daquela câmara com um ânodo. Pois então, são colocados dois ímãs, um em cima e um embaixo, com o objetivo de direcionar esses elétrons soltos na câmara e jogá-los mais para perto do ânodo, para com que possa haver a alternância dos polos do ânodo, que por sua vez está alimentado em uma corrente de 4.000 volts, que é por onde se processa a bobina secundária, que vem também da energia elétrica das casas. Quando tem esse ciclo, essa alternância, temos um cabo conectado no ânodo que recebe prótons e elétrons constantemente, ou seja, ele está recebendo uma onda. Então, esta antena ela sai de dentro do ânodo desta câmara e sai internamente até chegar numa placa onde se transmite as ondas para dentro do aparelho. É importante ressaltar que esta placa ela tem que ficar muito bem vedada com malha de cobre, pois a frequência que se gera dentro de um Megatron, aproximadamente 2,45 GHz, ela é prejudicial à saúde humana, pois também é composto de água. Então, essa frequência entraria em ressonância com o corpo humano. E vale ressaltar que o sistema de alimentação do magnetron ele é baseado nesse circuito, nesse esquema de LC, que nós dizemos, que é a energia ela passa por todos esses aqui e se acumula no capacitor até ela passar aqui de novo e vir aqui para o ânodo. E aqui no cátodo está sendo alimentado com a energia elétrica da casa. Então este aqui é um circuito LC. Por fim, mas não menos importante, falaremos das aplicações cotidianas das microondas. As microondas elas são muito utilizadas em satélites, GPS, fornos microondas, comunicação móvel, radares, Wi-Fi, Bluetooth, meteorologia, observações astronômicas, entre outros. Vale destacar que o amortecimento também está presente neste quesito, neste tema, pois com o criamento dos aviões invisíveis a mando do governo americano, podemos detectar a relação entre as ondas e certos materiais, como a tinta e o revestimento daquele avião, os famosos Blackbird, e quais são as suas relações, como elas se interferem e qual é a eficácia e o funcionamento dessa tecnologia invisível. Então vamos lá, introdução ao amortecimento.
O movimento harmônico amortecido, ele é nada mais do que o movimento harmônico simples, no qual um corpo num sistema massa-mola fica oscilando. No movimento harmônico amortecido, existe uma força a mais, que é a chamada força de atrito. Ou seja, no sistema massa-mola, ela faz com que as oscilações vão perdendo energia com o passar do tempo. Ou seja, no movimento harmônico simples, ele oscila por mais tempo do que pelo movimento harmônico amortecido, onde o corpo vai perdendo energia e vai parando conforme o tempo. Temos 3 tipos de amortecimento: o amortecimento supercrítico, o crítico e o subcrítico. Eles têm uma diferença entre eles. O amortecimento subcrítico é quando o gama é menor que o ômega zero. Ou seja, a diminuição da oscilação é de forma lenta e gradual. O sistema perde pouca energia pelo tempo e o amortecimento é fraco e com oscilações. Ou seja, o amortecimento subcrítico, ele quase tem uma força de atrito muito pequena sobre ele. Ele vai oscilando por mais tempo em comparação aos outros. O amortecimento crítico é quando o gama é igual ao ômega zero. Ou seja, o sistema massa-mola perde rapidamente a energia de oscilação. Ele é usado para instrumentos no qual eles precisam ser rápidos e precisos, como o fato de balanças não digitais, né, as balanças com ponteiro, na qual o ponteiro não pode ficar oscilando por muito tempo, ele precisa parar num peso exato. Sistemas anti-radar dos caças, no qual a onda eletromagnética pega no avião, porém ela não pode retornar para o radar. E em amortecedores de carro, né, no qual os amortecedores precisam ter uma resposta rápida. Ele não contém oscilações e ele é um amortecimento rápido. O amortecimento supercrítico é quando o gama é maior que o ômega zero. Ou seja, a força de atrito presente no sistema ela é muito alta. Ela faz com que o sistema não oscile e demore mais tempo para chegar ao ponto de equilíbrio. Um grande exemplo é o braço articulado, no qual a gente usado em portas e metais, na grande maioria, no qual a gente abre a porta e ela fecha-se automaticamente. Porém, ela fecha com um pouco menos de velocidade. Então vamos falar um pouco sobre a tecnologia anti-radar. No início da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães criaram um protótipo de um caça no qual ele poderia enganar os radares inimigos. Porém, com a derrota na Segunda Guerra Mundial, a ideia dos alemães foi roubada pelos americanos, no qual começaram a estudar essa tecnologia. No começo, os radares eram mais simples e eles eram facilmente enganados. E com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, os radares foram melhorando e os aviões foram estudados melhores ainda e ficando cada vez menos visíveis pelos radares. O primeiro avião que entrou em combate foi o Lockheed F-117 Nighthawk. É um caça americano que foi mantido em sigilo por grande tempo. Em 1988 ele foi colocado para alguma missão de combate. Os aviões com tecnologia anti-radar, eles têm um formato meio diamante, para que com que as ondas, como que funciona o radar que detecta aviões? Ele lança ondas eletromagnéticas para o ar
a onda bate no avião, reflete de volta para a fonte do radar. E nisso o radar sabe qual é a posição do avião. Então, o que eles pensaram? Se a gente desviar as ondas eletromagnéticas, eles não vão saber qual que é a posição do nosso avião. E foi isso que o formato diamante faz. As ondas chegam, refletem e não voltam para a fonte. Mas também esses aviões com essa tecnologia, eles são uma junção de tecnologias. Outra tecnologia que ajuda muito é a da pintura, que ela tem uma condutividade específica no qual ela amortece as ondas eletromagnéticas para o interior do avião, ou seja, a onda não volta e dentro do avião ela vai perdendo energia, até que ela não perca totalmente sua força. A tecnologia stealth, como ela é conhecida, já se espalhou pelas 3 grandes potências, como a Rússia, que criou o protótipo Sukhoi T-50, e também pela China, que também tem um protótipo que ainda está em estudo. O mais avançado até hoje é o caça de alta performance F-22 do exército americano. Ele é o mais com tecnologia mais avançada no quesito anti-radar. Hoje em dia temos até helicópteros com essa tecnologia, como que foi usado na missão de captura do terrorista Osama Bin Laden. Porém, esse nunca foi divulgado o seu modelo.